Hoje iremos falar sobre o handebol. O handebol é um esporte coletivo de oposição, jogado com as mãos e disputado por equipe de 7 jogadores para cada lado, com a finalidade de marcar gols. Para a prática da modalidade é necessário o uso da bola. No handebol, o Brasil tem pouca tradição. Conquistou apenas uma medalha em campeonatos mundiais com a seleção feminina no ano de 2013, terminando como invictos na competição. O desafio dos acadêmicos hoje é apresentar análises dos seguintes movimentos da modalidade de handebol: passe de ombro, passe de peito, drible e recepção. O handebol é um esporte de recente criação, mas suas origens remetem à antiguidade. As origens do moderno handebol datam do final do século XIX, quando professores de ginástica começaram a utilizar jogos com as mãos no complemento do treinamento de seus atletas. Acredita-se a Max Heiser o título de pai do handebol, mas foi um outro colega seu, chamado Karl Schellens, que inventa um novo jogo, inspirado nas regras do futebol, tendo como única diferença o fato de que se jogava com as mãos, e que recebeu o nome de handball. Nesse jogo, cada equipe possuía 11 jogadores, e ele era praticado num gramado de futebol comum. Somente após a Primeira Guerra Mundial, assentam-se as regras definitivas deste esporte, que passou a se tornar olímpico a partir dos Jogos de Munique em 1972. Iniciaremos agora com a acadêmica Yara falando sobre o drible. O drible é um fundamento individual ofensivo, que consiste em impulsionar a bola em direção ao solo. Analisemos em duas fases, a de impulsionar e a de receber. Os movimentos analisados acontecem em 4 articulações: ombro, cotovelo, punho e dedos. Durante a impulsão no eixo lateral, os músculos efetuam uma contração isotônica concêntrica em cadeia cinética aberta. O ombro realiza uma flexão, utilizando os músculos agonistas principais, peitoral maior e deltoide fibras anteriores. O cotovelo realiza uma extensão, utilizando como músculos agonistas principais o tríceps braquial. O punho realiza uma flexão, utilizando o músculo agonista principal, flexores dos dedos. Durante a recepção no eixo lateral, os músculos efetuam uma contração isotônica concêntrica em cadeia cinética aberta. O ombro realiza uma extensão utilizando o músculo agonista principal, grande dorsal e deltoide fibras posteriores. O cotovelo realiza uma flexão, utilizando o músculo agonista principal, bíceps braquial. E o punho realiza uma extensão, utilizando como músculos agonistas principal, extensores dos dedos. Assim como a acadêmica Yara, assistiremos o acadêmico José falando sobre a recepção. A recepção no handebol é um fundamento que consiste em dominar com segurança a bola, proveniente de um passe de um companheiro de equipe ou uma interceptação de uma bola lançada pela outra equipe. Analisamos em 2 fases: da preparação, da recepção e a da recepção. Os movimentos se dão em 4 articulações: ombro, cotovelo, punho e os dedos, fazendo um único movimento para recepcionar a bola. Durante a preparação, no eixo lateral, os músculos efetuam uma concentração isotônica concêntrica em cadeia cinética aberta. O ombro realiza uma flexão usando o músculo agonista principal, deltoide.
O cotovelo realiza uma extensão usando o músculo agonista principal, tríceps braquial. O punho realiza uma extensão com o músculo agonista principal, extensores dos dedos. Durante a recepção, no eixo látero-lateral, os músculos efetuam uma contração isotônica excêntrica em cadeia cinética aberta. O ombro realiza uma extensão usando o músculo agonista principal, deltoide. O cotovelo realiza uma flexão usando o músculo agonista principal, tríceps braquial. O punho realiza uma flexão com o músculo agonista principal, extensores dos dedos. Dessa vez, assistiremos a acadêmica Tatiele fazendo uma análise do passe de peito. O passe é um fundamento técnico que consiste em impulsionar a bola em direção a um componente da equipe. Analisamos em duas fases, a preparação e a do passe. Os movimentos são 4 articulações: o ombro, o cotovelo, o punho e os dedos. Durante a preparação, no eixo látero-lateral, os músculos efetuam uma contração isotônica concêntrica em cadeia cinética aberta. O ombro realiza uma flexão usando o músculo agonista principal peitoral. O cotovelo realiza uma extensão usando o músculo agonista principal tríceps braquial. O punho realiza uma extensão com o músculo agonista principal, os extensores do dedo. Durante o passe, no eixo látero-lateral, os músculos efetuam uma contração isotônica concêntrica em cadeia cinética aberta. O ombro realiza uma extensão usando o músculo agonista principal latíssimo do dorso. O cotovelo realiza uma flexão usando o músculo agonista principal bíceps braquial. O punho realiza uma flexão com o músculo agonista principal, os flexores dos dedos. Agora assistiremos o acadêmico Rodrigo fazendo análise do passe de ombro. Neste passe, analisamos uma fase. Neste caso, os movimentos se dão em 8 articulações: ombro, cotovelo, punho, dedos da mão, quadril, joelho, tornozelo e dedos dos pés. No eixo látero-lateral, os músculos efetuam uma contração isotônica concêntrica, em cadeia cinética aberta nos membros superiores e em cadeia cinética fechada nos membros inferiores. O ombro realiza uma flexão, utilizando como músculo agonista principal peitoral maior. O cotovelo realiza uma extensão, usando o músculo agonista principal tríceps braquial. O punho realiza uma flexão, utilizando como músculo agonista principal flexores dos dedos. O quadril realiza uma rotação interna.